Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de maio. Meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lix e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Nesse episódio, o grupo discutirá algumas questões sobre os cenários macroeconômicos que podem vir a ser desenhados a partir das condicionantes financeiras observadas no país. Será discutida também a sustentabilidade de uma agenda política de austeridade fiscal após o pico da crise. O material desenvolvido pelos pesquisadores para a discussão estará disponível no link da descrição. Bom, eu vou começar aqui relembrando uma frase do ex-governador de Minas, Magalhães Pinto. Dizia que política é uma frase conhecida, nada de novo, que dizia que política é como nuvem no céu. Você olha, está de um jeito, daí a 5 minutos você olha, está completamente diferente. Aqui no Brasil, hoje, a gente está levando ao extremo essa síndrome, né? Cada vez que você olha, está de um jeito, né? E não é só a política, a economia, que reflete muito a política também. Então, eu vou começar aqui fazendo um rapidíssimo comentário sobre o mercado financeiro hoje, muito particularmente sobre o câmbio, sabendo que nós estamos sempre correndo o risco de, quando a gente olhar de novo para o céu, para o mercado, ele já está de outra maneira. Bom, mas o céu, nesse momento, está de brigadeiro, na medida do possível, né? Comparado com uma semana atrás, 2 semanas atrás. A taxa de câmbio registrada, por exemplo, hoje, na manhã de hoje, que nós estamos gravando esse podcast, já caiu quase 10% em relação ao pico que ela alcançou no dia 14 de maio, 12 dias atrás. A desvalorização do real, desde o início do ano, que chegou a alcançar naquela época quase 50%, 37%, recuou para 37% ontem. A Bolsa também acompanhou o otimismo. Nesta manhã, ela já estava 11% acima do piso de 2 semanas atrás. O que aconteceu nesses 12 dias, 10 dias? Houve, primeiro, uma melhora no ambiente internacional. Com o início da reabertura da economia em alguns países que haviam sido atingidos mais fortemente, mais duramente pela pandemia. Mas, no plano interno, os fatos mais marcantes ocorreram, sem dúvida, no plano político. Uma reaproximação do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, depois os governadores na famosa reunião da quinta-feira passada. E isso tudo sugerindo para muitos que havia indícios de uma maior governabilidade. Isso aí certamente foi o que melhorou o humor do mercado, né? Humor que, surpreendentemente, não foi alterado pela crise do fim de semana, inclusive a reunião ministerial, cujo conteúdo o vídeo foi divulgado. Bom, eu gostaria de destacar 2 fatos a partir deste comportamento do mercado, câmbio em particular. Primeiro que houve uma evidência de que os determinantes internos, domésticos, acabaram predominando, sendo mais fortes nos últimos 10 dias, pelo menos. E uma evidência disso é que o real se valorizou muito mais que as demais moedas. Nós, aqui no Grupo de Conjuntura, fazemos um acompanhamento, né, do real vis-à-vis um conjunto de outras moedas, de grupos de moedas, etc. E só para pegar o caso das economias emergentes, excluindo a China, vamos fazer uma comparação rápida. O real, desde o início da semana passada, e até ontem, se valorizou 6%. Pegando um período mais na ponta, etc., dá os quase 10% que eu falei. Mas, do início da semana passada até ontem, 6%. As demais moedas, as moedas dos países emergentes, exceto China, se valorizaram 1,5%. Então, 6% contra 1,5%. A moeda dos exportadores de commodities, 2,3%. Então, você vê
dá para ver claramente que a maior parte da valorização do real foi muito acima das outras moedas, foi possivelmente por componentes domésticos. A segunda observação que eu queria fazer é que essa forte queda da taxa de câmbio, ou seja, a valorização do real, para níveis anteriores à saída do Moro no governo, e também anteriores à reunião do Copom, porque o Copom, na última reunião, baixou os juros mais do que era esperado. Se esperava 0,5%, ele baixou 0,75%. Naquela época, houve toda uma dúvida se essa baixa dos juros excepcional não estaria sendo uma causa importante da desvalorização que veio depois do real. Mas o fato é que agora foi a mudança na percepção, não estou dizendo que mudou o cenário político, não, mas na percepção pelo mercado de uma melhora, né, do cenário político, já reverteu para antes da reunião do Copom, a taxa de câmbio para um valor anterior à reunião do Copom, anterior à queda do Moro. Bom, eu fiz só essas ponderações sobre o que a gente está vendo hoje, aí, mas eu gostaria de ouvir agora assim, as reflexões do grupo sobre como é que a gente pode pensar, a partir dos fatos acima, anteriormente comentados aqui, primeiro, o que esses indicadores sugerem para vocês? E segundo, se é possível tirar algum sinal daí, quer dizer, como a gente poderia começar a fazer uma reflexão, nada de ambicioso, uma reflexão sobre os desdobramentos, os cenários para um futuro próximo. Então, acho que seria interessante cada um de nós aí fazer as suas observações. Eu vou pedir aqui ao Lixa para começar. Ok, tá. Então, hoje, digamos, como o Francisco Eduardo colocou, o dólar está 5,37, a bolsa está em 87 mil pontos, o CDS está em 300 pontos básicos, tá? A economia, digamos, os indicadores financeiros têm voltado, basicamente, àquele nível que eles tinham antes da saída do ministro Sérgio Moro, tá? Existe uma convenção, tá, de que deve continuar a agenda de reforma. Desculpe. Essa convenção pode estar embasada no curto prazo em políticas fiscais e monetárias muito expansivas, que têm ajudado, digamos, a sustentar a economia, mas que se espera que serão revertidas depois que a pandemia acabar. Tá? Então, existe uma continuidade, digamos, uma convenção de que poderia ter uma continuidade dessa agenda. É claro que existem elementos de ruptura para essa convenção, digamos. Esses elementos de ruptura eu poderia colocar, digamos assim, classificar em 5 grandes grupos. Por um lado, a extensão da quarentena brasileira parece ser maior, ou parece que será maior que de outros países, não? Devemos ter um atraso na reabertura da economia em relação a outros países. Esse seria um elemento. Outro elemento, tem piorado as expectativas, por essa razão, sobre o nível de atividade e o aumento do desemprego ao longo deste ano. Tem piorado, o terceiro elemento, uma piora das contas fiscais, não especialmente o déficit primário e a dívida pública, não só para este ano, para os anos seguintes, tem piorado as expectativas. A disputa, digamos, entre o executivo e o legislativo também tem afetado a governabilidade do presidente da República. E, por último, existem divisões dentro do governo, digamos, entre uma ala mais liberal, com o Paulo Guedes, e uma ala mais desenvolvimentista com os militares. Então, a gente tem, por enquanto, elementos de ruptura para essa convenção que não estão claros, tá? Em que medida eles vão se desenvolver. E os agentes econômicos estão, por enquanto, pensando
que é melhor esperar, manter a convenção, que sair dela, porque a sair da convenção hoje vai ter que realizar grandes perdas, a gente vai ter que realizar grandes perdas. Então, existem esses elementos de ruptura, mas eles não sinalizam claramente, por enquanto, se a ruptura vai acontecer ou não. Isso vai depender, me parece, no curto prazo, de um conjunto de elementos históricos, circunstâncias, que criam uma grande incerteza sobre a economia. Então, eu diria que temos uma convenção, temos elementos que apontam para uma ruptura dela, mas não está claro, por enquanto, sobre se vão acontecer elementos ou não para essa ruptura, e isso cria uma grande incerteza. Se a ruptura acontecer, digamos, a gente estaria vivendo hoje a calmaria que precede uma tempestade. Tá? Então, do contrário, que seria o melhor cenário, seria, digamos, depois dessas turbulências, digamos, que a gente teve no último mês, a gente pudesse retomar melhor a convenção anterior. Boa essa imagem, Lixa, a possibilidade de ser uma calmaria que antecede a tempestade. O que você acha disso, Margarida? Bom, o que eu queria reforçar um pouco aí, primeiro chamar a atenção que o Francisco Eduardo levantou uma questão que é muito interessante, né? Essa associação entre a melhora dos indicadores de confiança e vamos dizer assim, a calmaria política da semana passada. Queria lembrar aqui que teve uma coisa muito importante também, além do que ele já mencionou, que aconteceu na semana passada, que foi, finalmente, um acordo entre a União e governadores, estados, no âmbito do STF. Foi assinado um acordo sobre a Lei Candir, que era algo que vinha há anos na Justiça, e aquilo não se discutia, não se resolvia, e os estados queriam, enfim, cada ano o estado tinha que negociar quanto ele teria de ressarcimento de ICMS sobre a isenção que a lei obrigava, né? A Lei Candir, ela foi feita lá em 1996 e desonerou as exportações de manufaturados de ICMS. Então, com isso, os estados tiveram uma perda e cada ano eles tinham que barganhar essa perda com a União. Finalmente, celebrou-se esse acordo, e esse acordo expira em 2037, não se fala mais de Lei Candir. Então, tem lá as parcelas que a União vai repassar, né, e os governadores dos estados aceitaram. Então, isso também foi uma coisa muito boa, tirou uma pedra do caminho, que todo ano no orçamento era uma grande discussão. Então, eu queria chamar a atenção para esse efeito aí, que é muito importante, né? E quão importante é a necessidade de uma integração maior entre Executivo, Congresso, Judiciário e tudo mais. Relembrando aqui a importância, né, da ideia de ter aí, pensar na questão fiscal. Nós temos no Brasil hoje um dos pacotes fiscais mais robustos entre países emergentes. Hoje ele está batendo em 6% do PIB. Só o Peru passa a gente um pouquinho, mas de longe a gente está no topo da lista dos países, avançados inclusive, que adotou um mega pacote fiscal. Isso é muito bom porque sustenta empregos, sustenta vidas, sustenta empresas, né, para a gente passar por isso. Agora, é claro que esse mega pacote fiscal também coloca uma grande dúvida, porque a gente está adotando esse mega pacote fiscal e a gente concorda que tem que adotar, mas com uma dívida pública PIB numa situação muito pouco confortável, talvez seja a maior entre os países emergentes. A gente só era superado pelo Egito, mas agora acho que nós já superamos o Egito, né? Então, a importância da gente conseguir passar por essa pandemia com um bom pacote fiscal, mas que todas as medidas aí, elas têm que ser, de fato, consideradas como temporárias. Tudo aquilo que ficar para o futuro vai ser algo que vai nos jogar no chão de novo. Por quê? Porque vai comprometer um ajuste fiscal em curso, que vinha em curso, e, enfim, que a gente tem que retomar essa agenda, né? Então, uma coisa que eu chamo muita atenção, e vai estar já na discussão de hoje, e vai ocupar os próximos dias, é com relação ao maior programa desse pacote, que é o auxílio emergencial, né? Então, aí já iniciou-se essa discussão. É claro que esse auxílio vai ter que ser estendido, né? Agora, tem duas questões em aberto. Qual é o foco desse auxílio?
Talvez ele tenha que ser mais focado para efetivamente o dinheiro chegar na mão de quem realmente precisa, e não de pessoas, eventualmente da classe média, que estão se aproveitando de uma situação aí de total emergência, onde o governo está liberando para todo mundo, e estão lá conseguindo os R$ 600. Né? Então, a extensão desse auxílio, ele requer uma análise muito honesta, muito firme da sociedade com relação ao foco, né? Quem tem direito a receber e ao valor, porque esse é o maior programa que a gente tem aí no pacote fiscal e ele é muito bem-vindo, ele é muito necessário. Então, chamo atenção para a gente ficar em atenção aí para os próximos dias, que essa discussão, de fato, vai ocupar uma parte importante da nossa agenda econômica. Ótimo, Margarida. Agora, então... Conclui, por favor. Caio. Bom, eu queria fazer alguns comentários aí, complementando o que os colegas disseram antes. O Francisco começou destacando essa melhora muito grande dos indicadores do comportamento dos ativos financeiros de meados de maio para cá, né? Uma queda espetacular aí do quadro, descolando dos demais emergentes do dólar, do risco Brasil, tanto o MB+, quanto o CDS de 5 anos, uma queda dos juros longos, importante, os juros longos são um indicador importante de prêmios de risco, e eles tiveram quedas também significativas nos últimos 15 dias, e assim por diante. Eu queria só fazer um comentário situando o contexto dessa melhora numa perspectiva um pouquinho mais ampla, porque, na verdade, desde março, com o avanço da Covid-19 no mundo e no Brasil, o comportamento dos nossos ativos financeiros ele acabou tendo uma trajetória muito desfavorável, se descolando do comportamento dos emergentes. Os emergentes, de modo geral, pioraram seus indicadores, suas condições financeiras, o comportamento dos seus ativos financeiros, mas o Brasil se descolou deles para pior. E esse descolamento se acentuou a partir do... Esse descolamento teve muito a ver com uma incerteza fiscal, e por incerteza fiscal não estamos nos referindo a esse monumental estímulo fiscal que está em curso, que a Margarida se referiu, e as suas consequências fiscais, um grande aumento do déficit público e aumento da dívida pública. Não estou me referindo a isso porque a percepção geral é que há uma tolerância no mundo para ações desse tipo, que o mundo todo, em maior ou menor escala, está adotando ações assim. O que pega, no caso brasileiro, é que esse estímulo se dá num contexto de uma economia que parte de uma situação original de muita fragilidade fiscal por conta do tamanho da sua dívida pública. E isso, então, gera uma incerteza sobre se pós-Covid vai ser possível retomar, como é a intenção da equipe econômica, o ajuste fiscal estrutural que estava em curso pré-Covid. Essa incerteza tem alimentado essa percepção de risco, tem produzido esse descolamento no preço dos ativos financeiros, no caso brasileiro. Essa coisa se acentuou muito a partir do final de abril e até meados de maio, por uma combinação de fatores que vão desde temores de enfraquecimento do Paulo Guedes, ali na esteira do lançamento daquele programa Pro Brasil, mas não só isso, os ruídos continuam aqui e ali na imprensa de divisões dentro do governo, entre a chamada ala militar, mais desenvolvimentista, mais para o gasto público, e a posição de austeridade fiscal da equipe econômica. O Bolsonaro tem formalmente dado apoio, repetidas vezes, ao Paulo Guedes, mas sempre fica uma sombra de dúvida sobre a extensão desse apoio, na medida que a crise evolua. Então, esses fatores todos se combinaram, aí, crucialmente, com o fato do agravamento enorme da crise política a partir da demissão do Sérgio Moro, que colocou no radar uma possibilidade de impeachment, e o processo de impeachment, sabemos todos, é sempre um processo que vem acompanhado de muita incerteza do lado da economia. Então, essa combinação de fatores pressionou muito os ativos financeiros até meados de maio. De lá para cá, a gente está vendo essa melhora. Meus colegas já comentaram fatores por trás dessa reversão, a questão da governabilidade, de
uma trégua entre essa reunião do Bolsonaro com os governadores na semana passada, percebida como uma trégua na relação muito conflitiva que vinha ocorrendo entre Bolsonaro e governadores, o próprio apoio em curso, aliança em curso do governo com o Centrão. O mercado financeiro percebe mais como positiva do que negativa, percebe como uma possibilidade de aumento de governabilidade, mais chances para aprovação de reformas, é assim que eles veem. E, finalmente, a exibição do vídeo da reunião ministerial de sexta, foi exibida na sexta-feira, da reunião de 22 de abril, né? Na percepção do mercado financeiro, isso teria esvaziado a possibilidade do impeachment por não ter uma bala de prata, pelo menos do ponto de vista jurídico, para a abertura de um processo de impeachment. Bom, que esse vídeo, na minha opinião, deprimente, tenha passado meio em branco é um sinal dos tempos sombrios que a gente está vivendo, na minha opinião, mas isso, a minha opinião, não conta nada nesse caso. Conta que a leitura do mercado financeiro é, de fato, uma leitura de que, pelo menos do ponto de vista jurídico, o Bolsonaro teria passado praticamente ileso por essa exibição do vídeo. O que eu queria destacar, para concluir, é que, de qualquer forma, independente do destino do governo Bolsonaro, né, se ele vai até 2022 ou não, o desempenho da economia daqui para frente ele vai depender crucialmente de como vai se dar o enfrentamento da questão fiscal. Esse é um ponto-chave. A questão é se vai prevalecer a agenda econômica atual, tem como premissa o ajuste fiscal estrutural, e que, na minha opinião, é totalmente indispensável para manter baixos os prêmios de risco, e particularmente as taxas de juros, e isso gerando condições financeiras e de confiança favoráveis para uma retomada da economia pós-Covid, ou se não, se pelo contrário, vai haver o país vai para um outro rumo, o rumo que o Afonso Celso Pastore chamou num artigo no Estadão desse último domingo de cloroquina fiscal, que é a ideia de tentar a ideia de que a retomada do crescimento dependeria crucialmente de uma expansão significativa do gasto público, uma ideia, diga-se de passagem, muito cara a boa parte da nossa esquerda e aparentemente também defendida pela ala militar do governo Bolsonaro e por boa parte do Centrão, que é o novo aliado do governo Bolsonaro. Na prática, esse caminho seria a retomada da receita largamente utilizada à exaustão no governo Dilma, e que fracassou tão espetacularmente, e sempre fracassará, diga-se de passagem, enquanto ela for aplicada num contexto de um país que vive uma enorme crise fiscal. Porque, nesse contexto, a expansão fiscal é lida como falta de compromisso com o controle da dívida pública, alimenta a fuga de capitais, elevação de prêmios de risco, que derruba a economia por outro lado. Derrubaria a economia por outro lado. O mercado, aparentemente, está apostando que há boas chances, e é isso que esse comportamento positivo nas últimas 2 semanas reflete, tem feito a leitura de que estamos mais indo pelo primeiro caminho, o caminho do ajuste fiscal estrutural, da continuidade da agenda econômica atual, o caminho, enfim, do controle da dívida pública e não de deixar a dívida correndo solta. Daí a resposta positiva que deu aos acontecimentos recentes. Eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas e não descarto que o agravamento da recessão e da crise social, que é praticamente inevitável nos próximos meses, que isso leve a pressões por alterações no rumo da economia na direção do populismo fiscal, na direção da chamada cloroquina fiscal. Nesse caso, do meu ponto de vista, seria um desastre, estaríamos levando a economia para uma gravíssima crise econômica e social. Tomara que não seja que esse caminho da cloroquina fiscal não seja o adotado. Bom, já estouramos aqui o nosso tempo, então vamos para hoje por aqui, continuaremos a abordar essas questões nos nossos próximos podcasts. Um abraço e até a próxima terça-feira.